Olá, gente, bom dia, sejam mais bem-vindos a mais um curso do Trino OAB. Para quem não me conhece, eu sou a professora Kelly Rebeschini e estarei acompanhando vocês aqui na sua aprovação para o exame da OAB, ok? Conte conosco, a equipe do Trino OAB está bem preparada para realmente lograr o seu êxito na prova do exame da ordem, ok? Então, conto com vocês. Hoje é a nossa segunda aula e é uma aula que vai verificar que você vai entender que tudo que está sendo falado hoje é o que vai cair no seu exame da OAB, porque é uma aula extremamente de literalidade de lei. Então, quando a gente fala de processo de trabalho, a gente vai verificar que os pontos que a gente vai aprender hoje são os mais recorrentes no exame da OAB. Então, você aí, candidato que está fazendo o curso com a gente, que vai fazer essa prova, está sendo convidado a estar comigo hoje nessa aula, efetivamente sobre os pontos do que vai cair no seu exame da ordem relacionado a essas questões que a gente vai verificar agora, ok? Então sejam muito bem-vindos, caneta e papel na mão, pega o seu vade-mecum que a gente vai começar a aula agora, ok? Então vamos lá. Primeira questão que a gente tem hoje para a nossa matéria da OAB é os atos processuais. Você vai verificar, você que já fez prova da ordem, ou você que vai prestar o exame da ordem, porém já fez outras questões, você vai verificar que tudo que é relacionado a prazos, a períodos, a horas, a dias, a OAB gosta de colocar isso no exame da ordem. Por quê? Faz com que ela verifique a sua atenção para os quesitos mais importantes do exame da OAB. Por que a gente está falando isso? Quando a gente fala o quesito efetivamente do que é um ato processual dentro desse período de exame da OAB, você vai verificar que ele efetivamente vai trazer nuances do que realmente a FGV tem cobrado nesse sentido, ok? Então hoje você vai acompanhar comigo aí o exame da OAB dentro dessas questões processuais previstas na sua CLT. Para a gente começar, por que é o exame da OAB, por que a FGV faz questão de trazer à tona a questão de atos processuais? Então vamos lá. O que a gente precisa saber? Um advogado, quando ele vai postular uma ação, quando ele vai entrar com uma ação, ele tem que ter uma noção qual é o período que ele pode fazer isso. Então, quando a gente está falando de prazos, atos processuais, a OAB quer saber se você, futuro advogado, está apto a poder recorrer de uma situação ou entrar com uma ação, ou até mesmo efetivamente fazer um prazo processual nesse sentido. Por isso que hoje nossa aula começa sobre atos processuais. O que você precisa saber? Tá aí. Regras e exceções. Primeiro, o que é ato processual? Ato processual é tudo aquilo que uma pessoa externa, ou seja, uma pessoa que tem a capacidade técnica para tanto, no caso aqui o advogado, ela vai estar movimentando, praticando um ato, praticando uma ação dentro de um processo. No caso aqui, processo de trabalho. Então, um ato processual nada mais é que uma ação dentro de um processo processual, ok? Regra da CLT. Todos os atos dentro de um processo, eles são aí, ó, atos públicos. Então, você pode ver aí no seu material que todos os atos são atos públicos. Isso significa que esses atos vão ser, via de regras, analisados por outras pessoas, tanto por serventuários da justiça, pelo juiz, pelo advogado da parte contrária, até mesmo em alguns casos pela própria parte. Então, por isso que os atos são feitos e realizados de forma pública. E aí eu pergunto, para você advogado realizar um ato processual, o que você tem que fazer? Aqui a gente vai falar agora do ato processual, aquele ato processual de forma expressa, aquele forma escrita. Como é que você pode saber qual é o tipo de pegadinha? Presta atenção aqui. A OAB, ela analisa se você sabe a diferença entre ato processual e audiência trabalhista. Aí você vai perguntar para mim, professora, como assim? Por que a OAB quer saber a diferença entre ambos? Porque ela faz uma troca. Olha só, pela sua CLT, está determinando que os atos processuais serão realizados em dias úteis das 6 horas da manhã às 8 horas da noite. Então, grave aí, ato processual, 6 horas da manhã a 8 horas da noite. E as audiências trabalhistas, de acordo com a CLT, poderá ser realizada, olha o macete, presta atenção, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Tá vendo que tem um cruzamento de informação relacionada somente a números? Por que isso? Porque a OAB, realmente através da prova
aplicada pela FGV, ela quer saber nessa pegadinha se você entendeu qual é o horário que um advogado pode praticar um ato trabalhista, um ato processual trabalhista dentro do processo e qual é o horário que ele vai estar fazendo uma audiência na esfera trabalhista. Então presta atenção aqui, você que está aí, seja à noite, seja de dia, seja à tarde, presta atenção, abre os ouvidos que agora vem o quesito que mais é recorrente. O horário de prática de ato processual é das 6 da manhã às 8 da noite. Já na prática da audiência, quando ela pode ser realizada, é das 8 da manhã às 6 da tarde. Então, cuide, porque a FGV faz essa troca. Então, anota no seu material aí que ato processual é praticado das 6 da manhã às 8 da noite, em dias úteis. Já a audiência ela é praticada das 8 da manhã até às 18 horas da tarde. E aí, professora, o que eu preciso saber? Primeiro, os atos processuais eles são realizados de formas expressas ou verbal. O que eu estou falando aqui dessa determinação de 6 a 8 horas da noite é o ato feito e realizado de forma expressa, de forma escrita. Por que eu estou falando isso? É o momento que você faz a petição, faz a peça, faz a manifestação e faz o protocolo. E aí o que você precisa estar atento? Que, embora seja das 6 horas da manhã às 8 horas da manhã, somente em dias úteis pela CLT, com o advento da lei do PJE, que é do Processo Judicial Eletrônico, isso foi incrementado. Então, presta atenção. Se a FGV estiver perguntando para você, de acordo com a CLT, os prazos processuais serão realizados em... Ok? Você vai colocar das 6 às 8 da noite, em dias úteis. Porém, se ela perguntar, existe alguma exceção que possa ser realizada fora desse período? Existe, que é o PJE. Então, se você, advogado, quiser peticionar no domingo, você pode? Você pode. Quer dizer que se você quiser impetrar um prazo, na verdade, protocolar um prazo, pós 20 horas da noite, você pode? Pode, desde que esse prazo seja protocolado até 23h59, que ainda é considerado dia para o PJE. Então, você, advogado trabalhista, hoje, não precisa ficar preocupado que até às 8 horas da noite você pode protocolar um prazo, porque com o advento do PJE, isso pode ser feito através de forma virtual, ainda que não seja em dias úteis, e principalmente se o prazo fatal é nesse dia, ele pode ser protocolado até 23h59, dentro do processo judicial eletrônico. Então, não esqueça. Se ela perguntar de acordo com a CLT, a gente fica aqui na regrinha, tá? Das 6 da manhã às 8 da noite em dias úteis. Porém, se ela perguntar se existe alguma exceção ou se ela perguntar de acordo com o PJE, com a lei do PJE, você vai responder que pode ser protocolado sim em dias que não são úteis e o prazo fatal poderá ser protocolado até 23h59. Ok? Combinado? Segunda situação, segredo de justiça. Olha só, isso aqui é praticamente copia e cola pelas questões da FGV. Quando a gente fala segredo de justiça, quer dizer o seguinte, quando tem algumas questões de segredo de justiça, provavelmente o processo vai estar em sigilo. E somente as partes vão poder ter acesso a esse quesito, a esse processo, para que possa se manifestar dentro dessa questão. Ok? Porém, se a tua prova perguntar, existe algum ato processual que possa ser praticado em dias não úteis, você vai poder responder só nessa questão aqui, penhora. Então, pode um ato processual ser realizado em dias não úteis? Não úteis, não pode. Pode a penhora ser realizada em dias não úteis? Pode, desde que, presta atenção, desde que seja realizado em domingos e feriados, possa ser realizado em domingos e feriados e tenha autorização judicial. Então, se a sua prova da FGV estiver colocando que a penhora foi realizada no domingo, você vai considerar isso como correto? Não. Se a sua prova da FGV estiver colocando que você vai poder realizar a prova não, a penhora, na questão de um feriado, isso pode? Não. Porém, a penhora pode sim ser realizada num domingo ou num feriado, desde que haja autorização judicial para tanto. Então, fique atento relacionado a isso, porque se a sua prova não te der a palavrinha autorização judicial, você como advogado, você como serventuário da justiça, não pode praticar o ato de penhora em domingos e feriados, somente se houver autorização judicial. Então, fique ligado nessa dica aí, porque se não tiver a autorização judicial, penhora nenhuma pode ser realizada no domingo ou em feriados. Tudo bem?
Outra coisa, você que está estudando aí para a prova da OAB, a matéria de processo de trabalho, você vai verificar que dentro da CLT existe a palavra citação, notificação. Como assim, professor? Olha só para você ter uma noção, a própria CLT, ela entende que não há diferença entre citação e intimação. Para ela, quase todo e qualquer prazo é considerado como notificação. Então, cuida com a situação de que, se você procurar na CLT, você vai verificar a citação lá em execução. E às vezes você vai ficar preocupado se realmente aquilo lá é uma citação ou não. Só que você tem que entender que a nossa CLT é de 1943. E quando a gente fala que a nossa CLT é de 1943, muita coisa passou. E as questões que não passaram foi a diferenciação na CLT do que é citação, do que é intimação e do que é notificação. Para a gente, citação e intimação é igual à notificação que está prevista na CLT. Ela não faz distinção. Então, para tudo, ela se utiliza o termo de notificação, que a gente vai ver a partir de agora. Então, presta atenção. O que eu dei esse aparato para você do que é ato processual, agora a gente começa a entrar realmente naquelas matérias que vai cair a literalidade de lei. Ah, professora, mas eu estou cansado. O que eu preciso mais focar na questão do processo de trabalho? Você precisa focar principalmente na letra de lei. Então, se fosse para estudar para uma segunda fase da OAB, como meus alunos sabem, sempre oriento o estudo de jurisprudência, de doutrinas específicas para aquilo. Não doutrina naquele sentido de ser uma questão mais específica, mas uma doutrina especificada para isso, ou um manual, um esquematizado. Na questão da OAB, você precisa saber a parte da CLT no que se trata de processo de trabalho. Então, sempre fique ciente que, se você, aluno, quiser lograr êxito no exame da OAB, junto com as questões de processo de trabalho e direito de trabalho, você precisa ler CLT, você precisa ler as leis específicas e, principalmente, súmulas e OJ, ok? Então, a dica que eu te dou, não tem como fugir, faça isso em razão da sua aprovação e, principalmente, faça de forma grifada, conforme eu vou explicar a partir de agora, tá? Então, vamos lá. Lembrando que para a CLT não há diferença entre citação e intimação. Para nós na CLT, para o processo de trabalho, tudo é notificação. E a gente começa a partir de agora com essa questão. Então, leia aí comigo. Artigo 841 da CLT. Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão, ou seja, o secretário da vara, terá o prazo de 48 horas para remeter a segunda via da petição inicial, ou o termo, que eu vou explicar qual é a diferença, ao reclamado, notificando ao mesmo tempo para comparecer na audiência, que será a primeira desimpedida no prazo de 5 dias. Então, o que você precisa gravar na primeira parte aí? Então, olha só. Qual é o prazo que a secretaria tem para, no momento que você protocolar a ação, remeter a notificação para o reclamado que ele está sendo processado? O prazo é de 48 horas. E olha só. Dica, quando eu falo 48 horas, eu estou falando de OAB. A OAB vai colocar para você 2 dias, e 2 dias está errado. O prazo é de 48 horas. Então, recebida e protocolada a petição inicial, a reclamatória, a famosa RT, você vai ter o prazo como secretário, como efetivamente agente da secretaria, de 48 horas para enviar a notificação para o reclamado. E aí, olha só, ao enviar a notificação para o reclamado, a audiência vai poder ser marcada depois de 5 dias. Ou seja, nesses 5 dias da remessa da notificação, ele precisa ter o tempo de angariar provas, contratar advogado ou não, por conta do ius postulante, como a gente falou na última aula, ou principalmente verificar se é possível um acordo. Então, por isso que a própria lei dá esse prazo de 5 dias de respiro para o reclamado conseguir esse tipo de informação relacionada a esse processo que ele está sendo demandado. Então, o que cai no seu exame da OAB? O secretário, recebido e protocolado a ação, tem o prazo de 48 horas para remeter a notificação para o reclamado que ele está sendo processado e, principalmente, olha só, a audiência vai ser marcada na primeira situação, na primeira ocorrência desse processo, depois de 5 dias. Então, se houver alguma questão que essa audiência for realizada antes de 5 dias, o que vai acontecer? Essa audiência vai ter que ser redesignada porque não angariou e não conseguiu sucesso de acordo com o próprio artigo 841.
ok? Esse é o primeiro fator, tudo bem? Segundo, a notificação será feita em registro postal, com franquia. Se o reclamado criar embaraço ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á a citação por edital, incerto no jornal oficial ou publicado em expediente forense, afixado, seja na sede ou no juízo. Primeiro, precisa saber que aqui no processo de trabalho é diferente do processo lá civil que você tem recorrente na faculdade. Aqui, para nós, a notificação, a informação que essa empresa ou essa pessoa física está sendo processada é feita através de AR. Na verdade, uma carta que exista realmente o registro de recebimento. Então, ele recebe uma notificação postal para tanto, ok? E aí, se caso não for achado, você pode fazer a citação por edital. E aí vai ter um procedimento, que é publicar no jornal de circulação, ou publicar na sede, ou principalmente no juízo. Isso é tranquilo. Isso cai em prova? Raramente, tá? Mas o que você precisa se ater? Essa segunda situação aqui, ó. Tá vendo? O que tá grifado é o que cai no seu exame da OAB e é isso que a gente tá focando. O reclamante será notificado no ato da apresentação da reclamação ou na forma do parágrafo anterior. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Então, olha só. O reclamado foi lá e recebeu a notificação. Porém, até agora ele não apresentou defesa. E aí? Configura ou não configura essa desistência em caso de desistência do reclamante? Pois é, a própria lei permitiu que, se tiver juntado já a defesa nos autos, ele não pode, presta atenção, ele não pode desistir da ação sem ter a anuência do reclamado. Então, o reclamado precisa anuir com a desistência do autor, do reclamante. Porém, se não houver defesa, ele desistir, esse processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Ok? Então, fica ligado na situação, porque principalmente aqui, ele vai ser, se efetivamente houver o pedido de desistência antes da defesa, antes da apresentação da defesa, isso é, de qualquer forma, extinto sem resolução do mérito. Porém, se houver apresentação de defesa nos autos, ainda que seja de forma virtual, porque hoje é virtual, né? Só vai poder ser desistido efetivamente com a anuência do reclamado, ok? Então, fique ligado. Súmula 16, vamos lá. Por que a senhora está colocando hoje, na última aula a senhora falou muito sobre princípios, falou muito sobre temas, sem muito adentrar a literalidade de lei, e hoje a senhora está falando muito sobre literalidade de lei, porque é isso que está caindo no exame da OAB. Então aqui a gente vai fazer sempre o foco naquilo que cai, naquilo que realmente você precisa conseguir para passar. Então, se você está assistindo aí, seja à noite, de tarde, de manhã, qualquer horário, almoçando, assistindo essa aula, fique atento, porque tudo que está sendo colocado aqui hoje, seu exame da ordem é recorrente, principalmente nessa aula de hoje. Então, presta atenção, tá? Vamos lá. Súmula 16 do TST. Presume-se recebida a notificação 48 horas depois da postagem. O seu não recebimento ou a entrega após o decurso deste prazo constitui ônus da prova do destinatário. E aí, eu quero chamar a atenção por essa palavra aqui, ó. Constitui ônus da prova do destinatário. Aonde que tá a pegadinha? Por que a FGV adora essa frase aqui? Porque ela copia e cola toda a súmula 16 do TST. E no final, ela coloca que constitui prova do reclamante. Está errado. Então, presta atenção, vou explicar. É presumido que a notificação chegou para a empresa no prazo de 48 horas, olha lá. Resume-se recebida a notificação 48 horas depois da sua postagem. Então, presume-se. Então, se presume-se, alguém precisa vir provar em contrário, ok? Essa é uma presunção relativa. E aí, presume-se que essa empresa ou essa pessoa física reclamada recebeu 48 horas depois da postagem, ok? A notificação que ele está sendo demandado, que ele está sendo processado. Porém, o que você precisa ter atenção? Você precisa ter atenção que aqui, se porventura ele não tiver recebido o AR, se ele não tiver recebido a notificação do processo, cabe ônus ao reclamado, ao destinatário, fazer prova de que ele não recebeu.
Não é ônus, não é obrigação do reclamante ir até o processo e provar que o reclamado recebeu essa notificação. Isso não é dever dele. Pela lei, o dever é do reclamado provar que não recebeu a notificação. Então, cuida, tá? A FGV sempre troca o finalzinho. Ela coloca que o ônus da prova de constituição de não ter recebido ou recebido a questão da notificação do processo é do destinatário, ok? Destinatário, e não do reclamante. Então, atenção para isso. Tudo bem? Então, grifa aí, súmula 16, a parte final. Ônus do destinatário. Beleza? Próximo. Citação por oficial de justiça. Aqui, às vezes vão me perguntar, mas professora, eu vejo na maioria das vezes as pessoas sendo citadas por oficial de justiça no trabalho. Pois é. A naturalidade é que seja realizada através de AR, mas se porventura não conseguir lograr êxito no AR, você pode pedir a notificação por oficial de justiça. Isso ok, beleza? Porém, pela CLT, o que está realmente escrito para oficial de justiça é a citação para pagamento já em execução. Olha que estranho. Lá na CLT, no começo, ela fala que é notificar a empresa da demanda, não fala citar. E aqui ele coloca, ó, a citação por oficial de justiça, coloquei entre parênteses, notificação, porque a gente sabe que a CLT não faz essa distinção. Está prevista na CLT, sendo utilizada apenas na fase de execução, ou seja, nessa fase a citação será feita de forma pessoal, conforme o artigo 880. Então, se alguém te perguntar, via de regra, como é feita a notificação para a empresa que ela está sendo processada? De forma de postagem, com alguma questão de franquia, ou seja, no famoso AR, ok? Porém, há alguma hipótese que pode ser feita por oficial de justiça? Pode, desde que não tenha logrado o êxito no AR, pode ser solicitado a citação por oficial de justiça ou, de acordo com a CLT, que é para nós o que vale isso para o exame da OAB, para o seu exame da OAB, é que na CLT, a única palavra que fala citação por oficial de justiça é na fase de execução. Então, na fase de execução, ao ser condenado por uma verba específica trabalhista, a empresa vai receber novamente agora a visita do oficial de justiça, que vai falar para ela assim, olha empresa, você foi condenada em 55 mil, a partir de agora você está sendo executada, cumpra as questões de recebimento dos valores sob pena de ter alguma multa ou alguns bloqueios de bens. Então, fique esperto. Citação por oficial de justiça na nossa CLT está prevista lá na questão de execução. Ok? Segundo tópico da nossa aula de hoje. Nulidade processual. Tá vendo que tudo eu estou falando sobre questões processuais. Hoje a aula é muito técnica, ela é muito certeira, por isso que tem que cair no seu exame da OAB. Porque são questões não muito de princípios. A gente vai ver princípios só a partir de agora, em alguns momentos, tá? Porém, os restos falam-se mais de prazo, de horário, de dias, e por isso que a gente vai debater isso em cima, porque para você, como aluno da OAB, aluno do treino da OAB, conseguir lograr isso. É para isso que a gente está aqui hoje, tá bom? Então vamos lá. Nulidade processual. O que você precisa saber? Nulidade processual, ela tem dois quesitos. Ela pode ser uma nulidade relativa e ela pode ser uma nulidade absoluta. Aí a gente não vai entrar no mérito do que é, o que não é, porque você aprende muito isso lá em processo civil. Eu vou entrar no mérito o que vai ser considerado nulidade relativa, o que vai ser considerado nulidade absoluta e o que acontece, ok? Então vamos lá. Nulidade absoluta. Quando a gente fala nulidade absoluta, quer dizer que é um erro grosseiríssimo. É aquela questão que você fala assim, meu Deus, um advogado errar dessa forma. Isso se chama nulidade absoluta. Olha lá. Sempre que o ato violar norma de interesse público. Eu costumo, quando eu estou dando aula de presencial para os meus alunos, para a OAB, eu sempre falo que existe uma diferença entre nulidade absoluta e nulidade relativa. A absoluta está totalmente eivada de vício. Então, ela está tão gravemente eivada de vício porque ela pode ser, inclusive, arguida de ofício pelo juiz a qualquer tempo, a qualquer grau de jurisdição. Ela traz nulidade de todo o processo. Então, qualquer ato que derive dela, desde que não tenham sido nulos igualmente, são todos declarados nulos junto com essa questão da nulidade absoluta. Já a nulidade relativa é aquilo que contraria lá, houver violação de normas de interesse privado.
Já na nulidade relativa já é diferente. Existe um erro? Existe um erro. Porém, esse erro não é tão grosseiro ao ponto de trazer prejuízo a esse processo. Então, o que vai ser considerado aqui na nulidade relativa? A nulidade relativa, ela vai ser assim, ó. Advogado, você viu que tem nulidade no processo relativa? Você tem um momento para arguir essa nulidade. Se você não arguir, ficar em silêncio, prorroga a competência. O que é prorrogar a competência? Quer dizer que se torna competente para tanto. Então, uma questão que era para ser anulada, ela não vai ser mais nem falada sobre questão de nulidade, porque era o momento que você tinha falado nos autos, ou na primeira oportunidade, e não se calou. Quando você se calou, você consentiu com aquele erro, porque trouxe algum prejuízo de interesse particular. E aí a questão é, pode o juiz arguir de ofício uma nulidade relativa? Não pode arguir de ofício uma nulidade relativa, ok? O juiz pode arguir de ofício a absoluta, relativa somente às partes podem arguir a nulidade relativa, ok? Então vamos lá. As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão arguí-las a primeira vez que tiverem que falar aos autos ou em audiência. Deverá, entretanto, ser declarada ex officio a nulidade fundada em incompetência de foro. Neste caso, serão considerados nulos os atos decisórios. O juiz ou tribunal que se julgar incompetente determinará na mesma ocasião que se faça remessa dos processos com urgência com a autoridade competente e principalmente fundamentando a sua decisão. Então, esse artigo aqui, ele trata-se da nulidade relativa. Ele está dizendo para você o seguinte, olha, advogado, todos os atos, embora podem ser nulos de forma relativa, eles poderão ser alterados de uma forma correta, desde que você se manifeste, desde que você provoque o juízo. Porém, se você não provocar o juízo, o que o juiz vai fazer? Vai cruzar os braços, porque cabe você, como advogado, parte interessada em direito privado, que é a relação nessas questões que foram acabando prejudicando essa relação entre partes, né, reclamado e reclamante. E aí, nesse sentido, o que vai acontecer? Se você realmente provocar o juízo, ele vai poder declarar a nulidade daquele ato, na nulidade relativa. Porém, se você não provocar, o juiz não pode agir de ofício, ok? Então, fique ciente relacionado a isso, porque sempre causa um certo tipo de problema nesse sentido, quando se fala de nulidade relativa e nulidade absoluta, ok? Agora, a pergunta é, sempre a nulidade terá que ser pronunciada? Ou seja, sempre eu tenho que falar sobre o que é nulidade? Aí vem o seguinte sentido, artigo 796. A nulidade não será pronunciada. A. Quando for possível suprir a falta ou repetir o ato. B. Quando arguida por quem realmente tiver dado causa a essa nulidade. Então, olha só. Sempre vai ocorrer nulidade? Ainda que seja relativa? Depende. Por que depende, professora? Porque não vai ser pronunciado, ou seja, o juiz não vai se pronunciar sobre essa nulidade específica quando puder suprir-se a falta, poder feito de outra forma suprir a falta, ou quando puder repetir o ato, e B, quando for arguida por quem tiver dado causa, ou seja, se a pessoa que deu causa a essa nulidade relativa, ela mesma alegar que é nulo aquele ato, o juiz não vai considerar, porque ela mesma deu causa, ok? Aquele tipo de nulidade. E a outra situação é quando, se for possível suprir a falta, se for realmente possível repetir o ato, vai fazer isso ao ponto de não ter que prejudicar a decorrência do processo, ok? Então, não esqueça. Pode ser que uma nulidade não seja pronunciada? Pode, quando puder suprir a sua falta ou repetir o ato, ou quando for arguida por uma pessoa que lhe deu causa, ou seja, que deu causa àquela nulidade. Então, teria que ser outra pessoa interessada para arguir a nulidade, o ato nulo que você efetivamente deu causa. Para aí sim ser pronunciado. Então, não esqueça disso, ok? Próximo, princípios. Princípios, quando a gente fala de princípios, principalmente da nulidade, o que eu quero que você faça? Tá vendo esse material aqui que você está vendo na nossa tela? Você vai, com carinho, ler e repetir várias vezes. Como assim, professora? Vai assistir essa aula principalmente nessa parte. Porque isso aqui é campeão de questões do exame da ordem.
Então, se é campeão o exame da ordem, a gente vai fazer com que você efetivamente consiga alcançar esse êxito nessa questão que é sobre princípios da nulidade processual. Então, fique atento aqui, ok? Que são vários princípios e todos caem em todas as provas da OAB, ok? Te aguardo até daqui a pouco na próxima aula.